O céu continua sendo a resposta para os dilemas da terra. E mesmo assim, somos induzidos a procurar aqui na terra as respostas para os nossos problemas, a solução, o socorro. Por isso é tão importante você alimentar o seu espírito, fortalecer a sua fé e seguir em frente. Porque, como costumo falar aqui, esse mundo é injusto, é vazio, é sem sentido. E a mensagem de hoje é sobre isso, sobre as respostas que precisamos em tempos difíceis, sobre as lutas diárias que enfrentamos e, sobretudo, para onde devemos olhar. Amém? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E o título dessa mensagem é: O céu é a resposta. O céu é a resposta que precisamos todos os dias. Amém? Salmos 121, verso 1 a 8, nós lemos: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Esse salmo é muito lindo. Havia um tempo em que tínhamos o hábito de sempre ler ele. Minha irmã transportou esse hábito para nós, para mim e para minha esposa. Sempre que iríamos pegar a estrada, alguma coisa, fazer alguma viagem, a gente lia ele frequentemente. É muito lindo, nos transporta realmente para o nosso lugar de socorro, nosso esconderijo. E eu me lembrei dele para preparar essa mensagem para você. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. Que montes são esses? Quais montes são esses? Há um senso comum no meio cristão de que os montes que o salmista se refere é um lugar de paz, de contemplação com o belo, mas não é bem assim. Talvez até uma conotação do sagrado. Por quê? Porque o monte no Antigo Testamento sempre teve um significado de local de encontro com o Senhor, o símbolo do sagrado. Talvez porque foi em um monte que Moisés subiu para falar com o Senhor, ou porque foi em um monte que Abraão subiu para sacrificar Isaque. Mas quando Jesus veio, ele reformulou o significado do sagrado, do local da presença, do local do encontro com Deus, dando o sentido de que ele, o próprio Jesus, era a porta de entrada para a presença, que não era mais um local, mas era uma questão de posicionamento e fé. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana que havia chegado o tempo em que não se adoraria nem no monte e nem no templo, mas o Pai estava buscando verdadeiros adoradores que adorassem em espírito e em verdade. Ou seja, não era mais um local, era sobre um posicionamento. O que isso tudo nos ensina? Que o monte, na verdade, que o salmista se refere, é o simbolismo dos dilemas, dos problemas, dos desafios que a vida nos propõe. Se o salmista eleva os olhos para os montes, é porque eles são maiores, mais altos do que ele. Faz sentido para você? Não é por acaso que Jesus disse para os seus discípulos uma vez: se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, diria a estes montes: lancem-se ao mar, e eles iriam. Seriam estes os mesmos montes que o salmista observou e escreveu o Salmo 121? Nós podemos não saber, mas fato é que os problemas são muito parecidos com os montes, com as montanhas. Eles podem parecer grandes e complexos demais para se escalar, mas com sabedoria e tempo a gente consegue vencer. E é escalando alguns montes da vida que descobrimos a nossa força. É vencendo alguns desafios que vemos quem realmente somos. A chave então está em conhecer a nossa verdadeira origem, para então conhecer a nossa verdadeira força. A chave está em reconhecer a nossa verdadeira origem, para então conhecer a nossa verdadeira força. E aí entramos na segunda chave, porque a nossa origem está em Deus. E a segunda chave então é: olhe para o céu. Olhe para o céu. O salmista diz:
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos aprender a conduzir a nossa mente todos os dias. Quando ele pergunta de onde me virá o socorro, ele está fazendo um questionamento interior, uma reflexão. Ele não está se entregando, mas está se lembrando a si mesmo que ele tem um Deus que zela por ele. E é isso que eu e você precisamos fazer. Lembrar a nós mesmos que temos um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que cuida de você, que está cuidando de você nesse exato momento. Você não pode se esquecer disso. Isso não é uma mensagem motivacional, sabe? É uma mensagem para despertar você a lembrar a quem você pertence. Quantas vezes você passou por situações difíceis, problemas, desafios que na época você julgou que eram impossíveis de se resolver? Deus não estava lá? Você não saiu? Você não venceu? Você não rompeu? Porque hoje seria diferente. Ele continua sendo o seu socorro, a sua força, sendo o seu esconderijo. Você só precisa se lembrar disso, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O problema é que você olha demais para as suas possibilidades. Você olha demais para as opções visíveis para você. Mas deixa eu te lembrar algo. Deus não é visível. Da mesma forma, as suas soluções não são visíveis. Por quê? Porque o que vemos nos limita, enquanto a fé nos faz viver o impossível. O que vemos nos limita, enquanto a fé nos faz viver o impossível. Então, não condicione a sua vida às coisas que você está vendo. A sua vida amanhã pode ser totalmente diferente do que você está vendo. Deus é que vai te conduzir nessa caminhada. E a fé é sobre isso. É sobre acreditar sem enxergar. E é preciso fé para que o socorro chegue em sua vida. É preciso fé para que o socorro chegue em sua vida. Qual é o socorro que você está precisando hoje, nesse momento? Talvez você acordou agora, num dia como esse, pensando, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Talvez esse é o monte que está cercando você. Então, pense um pouco, esse é o problema que você precisa resolver? A solução, o socorro não virá da terra, mas virá do céu. Então, olhe para o céu. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, porque o céu continua sendo a resposta. O céu continua sendo a resposta. E aí entramos na terceira chave. Ele está o tempo todo com você. Ele está o tempo todo com você. Interessante é que Jesus veio para estreitar, para aproximar a nossa relação com Deus em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele sabia também que tinha que partir desse plano terreno e que não podia deixar os filhos desamparados. E o que ele fez? Prometeu o Espírito Santo. Veja uma passagem dessa promessa, João capítulo 14, verso 25 e 26. Jesus disse: tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. E como ele se refere ao Espírito Santo? Consolador. Em algumas versões diz ajudador. Na verdade, no original grego, a palavra é paracleto, que significa intercessor, ajudador, conselheiro, aquele que fortalece. Ou seja, se por um lado, como eu disse no início, no Antigo Testamento o monte era a representação do sagrado, do lugar de encontro com Deus, agora em Jesus, na nova aliança, Deus se encontra conosco o tempo todo que se fizer necessário. Aonde? Dentro de nós. De que forma? Através do Espírito Santo. Ou seja, Ele está aí dentro de você. E isso é algo que precisa ser alimentado, cuidado, como falamos sempre, como uma chama que precisa ser mantida acesa. E é uma via de mão dupla. O Espírito Santo é o selo que comprova a quem pertencemos, é a nossa aliança para com Deus. Por outro lado, a presença dele é a certeza de auxílio, de socorro, resgate sempre que preciso. Por isso nós precisamos manter essa chama acesa, buscar sempre, fazer com que Ele ande conosco por onde quer que a gente vá. Porque quando você caminha com Deus, tudo que você precisa já está dentro de você. Então não desespere, não fique louco por uma resposta, por uma saída. Procure viver com Deus o tempo todo. Isso já é suficiente, porque Ele é o seu socorro,
o seu auxílio, é a resposta que você precisa. E Ele mora dentro de você, porque o céu continua sendo a resposta para os dilemas da terra. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor. Por esse dia, Pai, que nasce, eu intercedo por essa pessoa que me escuta. O Senhor conhece todos os problemas que ela tem para resolver, todos os dilemas que estão na vida dela, Pai. Mas, Pai, a minha oração é para que ela conheça verdadeiramente o Senhor, para que o socorro do Senhor chegue na vida dela hoje, fortalecendo, conduzindo, instruindo, direcionando, Pai. Essa é a minha oração em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Talvez o Espírito Santo te lembrou de alguém. Compartilhe essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E se você recebeu essa palavra, reage aqui no grupo, comente no YouTube, se inscreva. Amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.